Irmãos, Jesus é o Senhor, tudo bem? Mais uma oportunidade de nós estarmos compartilhando a palavra do alimento diário. Senhor Jesus, a Igreja em Cubatão tem promovido esse cargo aqui nesse canal no YouTube. O Senhor tem nos abençoado, nós que trazemos a palavra, também os irmãos que ouvem. Espero que os irmãos curtam aí os nossos vídeos, compartilhem com seus amigos, seus conhecidos, que a palavra nesses dias que nós estamos passando é o que tem nos dado força para prosseguir, amém? Então vamos iniciar aqui nosso desfrute da porção de hoje do alimento diário. O versículo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Porção de 1 Timóteo 1,12. Então sou grato para com que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus me fortaleceu, nosso Senhor. E não só me fortaleceu, como me considerou fiel, designando-me para o ministério. O título, da palavra de hoje é habilitados para a obra do único ministério. O versículo que nós acabamos de ler, de 1 Timóteo 1,12, nos diz, no final, designando-me para o ministério, dando a ideia, dando a entender que existe apenas um ministério, e é isso que nós cremos. Nós vamos falar sobre isso hoje. Habilitados para a obra do único ministério, o título da palavra de hoje. Então aqui o irmão inicia com o Senhor dando uma direção de 2 Coríntios 6,3, que diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Essa palavra traz para nós a seguinte reflexão em relação ao nosso testemunho. Ter um bom testemunho diante do Senhor para que o ministério ele não seja escandalizado, não seja abandonado pelas pessoas por conta do nosso mau testemunho. Claro que o conhecimento da palavra e o desfrute dela é muito importante, porém o nosso testemunho perante a sociedade, perante a nossa família, perante os irmãos, esse testemunho ele precisa ser preservado. Precisa ser criado um novo caráter, ser trabalhado em nós a pessoa do Senhor até esse ponto, que o Senhor possa continuar trabalhando no meu coração. Nós cremos que Ele vai alcançar esse testemunho maravilhoso em nós, e esse testemunho vai conduzir outras pessoas a querer também conhecer o nosso Senhor. Prosseguindo aqui, falam que muitas pessoas foram beneficiadas com o ministério do Senhor Jesus. Muitas mesmo, muita cura. João chega a afirmar que se fosse escrito em livros, não caberiam de tanta coisa que o Senhor fez. Houve muita gente abençoada, curada, vida transformada. Porém, em Atos 1:15, nós vemos ali Pedro, um líder que foi levantado pelo Senhor para conduzir essas pessoas que após a morte do Senhor continuaram nesse ministério, com apenas 120 pessoas, dentre tão numerosas pessoas que seguiram o Senhor, que o Senhor alimentou, que o Senhor cuidou, curou, apenas 120 se reuniram junto com os apóstolos. Então a gente vê o quanto as pessoas buscavam o próprio interesse e não entenderam direito o ministério do Senhor, e quando ele veio a morrer e a ressuscitar, as pessoas não entenderam, acharam que foi uma morte real e acabaram abandonando. Mas não vamos dar, o foco aqui não é falar dessas pessoas, e sim de Pedro, nesse ministério. Pedro começou, ele percebeu que o Senhor tinha levantado 12 para dar testemunho da sua morte, da sua ressurreição, do seu ministério, que viveu ali com ele. Então Pedro percebeu que havia necessidade de ter mais um apóstolo, porque Judas havia caído, havia se perdido na sua corrupção, na sua ganância. E Pedro percebeu que precisava de mais um apóstolo para fechar o número de 12, assim como o Senhor tinha planejado, e ele teve esse sentimento de, como Judas veio a falecer, tirando a própria vida, Pedro percebeu que ele precisava de uma pessoa para preencher aquela vaga no ministério. Então ele cita, ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então Pedro estava mostrando ali, falando nesse ministério, que não nasceu um novo ministério, mas ele estava falando que Judas teve parte nesse ministério que a gente serve, que a gente começou com Jesus e que ele perdura ainda.
E a gente precisa de uma... ele está falando aqui, né, no versículo 17 de Atos 1, que Judas teve participação, ainda que negativa, que acabou resultando na sua morte, mas ele teve parte nesse ministério, ele participou, o nome dele está lá. Então isso mostra que esse ministério é único. Quando o Senhor morreu e Pedro começou a assumir a frente desse ministério, não mudou o ministério. Ele aqui mostrou que havia o mesmo ministério. Então, prosseguindo, né? Ele fala da escolha de Matias, que eles oraram, que estiveram em comunhão, tiraram sortes e acabaram escolhendo entre José e Matias. Matias foi direcionado pelo Senhor para ser esse 12º, né? E ocupando a vaga de Judas, né? Então, mais para frente aqui mostra para nós, né? Que além desse ministério ser único, que é aquele mesmo ministério que nós seguimos hoje, que começou com Jesus, aqui mostra para nós também um versículo muito importante. Olha aqui, esse versículo está lá em Efésios 4, 11 e 12, e diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós vemos várias funções, né? Nós temos pastores e mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, tudo isso para aperfeiçoar os irmãos, né? E de fazer os irmãos desempenharem um serviço, servirem na igreja. Mas o único foco é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O trabalhar, a transformação, né? A conformação de todos nós ao corpo de Cristo, sermos unificados e unidos em amor. E assim podemos nos apresentar como noiva para o nosso Senhor. Esse é o foco do ministério, né, no Novo Testamento. Por que no Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento era outro ministério, outra era a necessidade. Nós vamos falar um pouco disso. Então aqui falando que nesse ministério, que é o mais importante, a edificação do corpo de Cristo, ele nos capacita a fazer essa obra. E ele é um só. Seja aqui no Brasil, seja nos outros países da América do Sul, na Europa, na Ásia, no continente americano, todos, né, todo ministério, ele se resume numa só visão, e ele é único. Não existem ministérios diferentes, né? Então, prosseguindo aqui, mais 2 versículos que falam sobre esse o ministério, né, dando a ideia de que seja um só. Aqui em 1 Timóteo 1,12 diz: Sou grato para com que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, nós já lemos esse versículo, né? Que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aqui é Paulo, né, falando ali para Timóteo. Ele falou que ele estava sendo designado para um novo ministério, mas é o mesmo ministério que Jesus iniciou, né? Vamos lá, continuando. Paulo novamente falando para Timóteo, em 2 Timóteo 4,11, diz: Somente Lucas está comigo. Paulo falando, né? Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, na primeira carta e na segunda carta de Paulo para Timóteo, em situações diferentes, Paulo continua falando que é o ministério, o único ministério. Nem mesmo ele estando sozinho ia iniciar, né? Ele falou: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Não era porque ele estava só com Lucas que ele ia iniciar um novo ministério, o mesmo ministério. Então, novamente, esses 2 versículos trazendo luz para nós, mostrando que o ministério é único. Prosseguindo aqui, tem uma pergunta muito interessante. Qual o propósito do ministério? O ministério neotestamentário, a resposta, né, tem um único objetivo, eu já falei: edificar o corpo de Cristo. Então, aqui na leitura dessa página 26, diz assim: não visa a um fim pessoal, né? O ministério, ele visa a edificação do corpo de Cristo, não um fim pessoal. Então aqui cita, né, muitos obreiros, muitos irmãos que têm um ministério, né? Vários pastores, irmãos, né, do meio cristão, enchem estádios, salas, não sei quantos seguidores no Instagram, muitas pessoas gostam de ouvir. Porém, esse ministério está ligado à edificação do corpo de Cristo. É claro que nós não estamos aqui para criticar nem para julgar os irmãos, mas é perceber que o ministério está diretamente ligado à edificação do corpo de Cristo, à transformação, à união, ao trabalhar do Senhor, né, em amor nesse povo que vai ser conduzido ao reino. É a visão que nós temos tido, né? Então aqui fala para nós: só existe um ministério
né? O ministério só existe, só tem sentido quando existe um povo para Deus, um povo de Deus para ser conduzido. Então aqui fala do relacionamento pessoal de Adão, não tinha ministério. Relacionamento pessoal de Abel, Enoque, Enos, de Noé e até mesmo de Abraão. São pessoas escolhidas por Deus para ter um viver de aproximação, de intimidade com Deus. Mas quando se diz ministério, existe um povo. Então aqui mostra para nós, trazendo a história, né, que quando Jacó desceu ao Egito, foi toda a tribo de Jacó, todo aquele povo foi com ele, cerca de 2 milhões de pessoas, israelitas, que deixaram o Senhor. E eles perceberam isso. Mas quando eles foram despertados, começaram a clamar para que o Senhor os libertasse do Egito. E aí o Senhor viu a necessidade de um ministro, de um ministério para tirar aquele povo do Egito e levar para a terra prometida de novo. Então aqui a gente percebe o ministério do Antigo Testamento era baseado nisso, em salvar aquele povo. Então o Senhor levantou Moisés, mas não foi assim. Moisés foi preparado 40 anos no palácio, depois Moisés foi preparado 40 anos servindo, né, as ovelhas ali, cuidando do rebanho das ovelhas do seu sogro, Jetro. Então essa palavra mostra para nós que o Senhor ele precisa preparar alguém para esse ministério. O que o Senhor está fazendo conosco hoje não é só preparando um ministro, mas vários ministros, os ministros da nova aliança. No Antigo Testamento a necessidade era preparar alguém para libertar o povo do Egito. O Senhor preparou Moisés durante 80 anos, o que mostra para a gente também que o Senhor não tem pressa. Ele nos prepara, ele dá muito valor para a preparação desse ministro. E é isso que ele está fazendo comigo, está fazendo com os nossos irmãos e ele quer fazer com você também, te preparar para esse ministério. Vamos prosseguir aqui na nossa leitura, né? Então o ministério no Antigo Testamento surgiu com a pessoa de Moisés, pois havia um povo para conduzir e dele cuidar. Então esse é o sentido do ministério, quando existe um povo de Deus para cuidar e para conduzir. Então o ministério é uma comissão, uma incumbência, um grupo de pessoas recebe de Deus para conduzir o seu povo de um ponto de partida a um ponto de destino. Isso é um ministério. O ministério só tem sentido quando tem um povo de Deus para conduzir-nos. Então aqui é o encorajamento que o Senhor quer trabalhar em nós, né? E fala aqui no último parágrafo, na página 26, que Deus quer trabalhar em mim e em você, para nos fazer ministros da nova aliança. E esse trabalhar não é nada fácil. A porta é estreita e o caminho apertado. Não é por meio de um curso intensivo que você e eu vamos nos tornar um ministro. Mas, por outro lado, também não temos mais 40 ou 80 anos, né? Deus tem urgência na sua obra, mas Ele dá importância a formar o seu ministro do que fazer a obra. Então, nós ouvimos, né, no último final de semana, o Senhor trazendo luz através dos irmãos, do irmão Pedro, que é o nosso apóstolo, né, o nosso irmão líder hoje, dessa obra do ministério, que nós temos por volta aí de 10 anos, né? O irmão não quis ser categórico, mas é por volta aí de 10 anos até a volta do Senhor. Talvez menos, talvez um pouco mais, porém não temos mais 40, 80 anos. Então você que já conhece o Senhor, permita Ele trabalhar. A obra, né, que diz na última frase, né? Ele dá mais importância a formar o seu ministro do que fazer a obra. Ele não fez a obra e depois preparou Moisés. Ele preparou Moisés e depois usou ele para fazer a obra. Então muitas vezes nós queremos fazer a obra antes de sermos preparados. Porém nós não podemos ter, essa palavra não pode deixar medo de servir, de cooperar com o Senhor. Porque as coisas hoje estão mais dinâmicas, a gente não tem mais 80 anos. Então se renda ao trabalhar do Senhor. Quanto mais nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós, mais Ele vai poder nos usar e finalmente, né, completar o seu ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Jesus é o Senhor. Um abraço a todos, nas suas famílias. Logo, logo vamos estar juntos novamente. Esse período já está acabando. Jesus é o Senhor.